Eu saúdo os amados irmãos com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que deu a vida por nós para nos dar direito à salvação. Glórias a Deus. E nada mais gostoso do que iniciar um culto em louvando ao Senhor com um clássico dos hinos evangélicos, da música evangélica, do saudoso pastor Luiz de Carvalho. Eu amo esse hino em todas as vezes que tenho oportunidade, eu louvo a Deus com ele, porque ele mexe muito comigo. E ele vem nos falar de salvação. E é exatamente o ponto, aqui o tema que eu quero abordar aos irmãos, quero meditar juntamente com os amados irmãos. Esse estudo, eu sei que eu ministrei ele por volta do ano de 2013, é o que eu tenho marcado aqui, mas mediante a fala de uma pessoa que, por sua vez, evangélica, e eu, ouvindo ele dizer, fiquei, um certo ponto, entristecido quando ele emite a seguinte frase: o Senhor Jesus nos deu a graça, derramou sobre nós a graça, então basta crermos nele que estamos salvos. Interessante, né? A Bíblia diz isso? Diz. Mas, mediante, ao aceitar a Cristo, ao receber a Cristo, aí nos é imposta uma série de condições para dar o firmamento na salvação. E esse estudo que eu tinha, o Senhor me permitiu que eu encontrasse, e aí eu fiz umas adaptações para os dias atuais, e eu quero aqui compartilhar com os irmãos. A única coisa que eu posso te assegurar é que nós vamos extrair desse estudo aqui muita coisa boa. E como é de costume, eu aconselho você a pegar uma folha de papel grandona e uma caneta com bastante tinta, que nós vamos desfolhar a Bíblia, nós vamos continuar engrossando a Bíblia nossa. Amém, irmãos? E se falando em salvação, então, aí já vem a pergunta, mas o que é salvação? Para que eu preciso de salvação? Por que eu tenho que ser salvo? Por que eu preciso de um Salvador? A resposta começa em Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, verso de número 23. Porque devemos entender que devemos ser salvos, precisamos de um Salvador, porque a salvação ela é uma necessidade. Porque todos nós somos pecadores. Independente de você concordar ou não mais da posição de Deus, na análise de Deus, todos nós somos pecadores e, consequentemente, todo pecador ele necessita de um Salvador, ele necessita de um remidor. Então, nós entendemos, desde lá do Éden, o pecado foi instituído e isso veio para as nossas vidas. Nós temos a condição de pecado herdada de Adão. Então, em Romanos, capítulo 3, verso de número 23, o apóstolo Paulo vai dizer:
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Desde a infiltração do pecado no Jardim do Éden, então foi atribuído à raça humana a condição de pecado. E o próprio Paulo vai dizer, nós vamos adentrar mais à frente, que o salário do pecado é a morte. Então, todos aqueles que cometem pecado estão distanciados da graça de Deus, estão distanciados de Deus, então ali ele não tem o direito de adentrar aos céus. Nós estávamos condenados no mesmo Romanos, no capítulo 5, no verso de número 18, você está anotando aí, então nós vamos ver que, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Então, devido ao pecado de Adão, todos os homens eles sofreram juízo de todos os homens para a justificação devida. O pecado entrou por um homem, o primeiro homem, Adão. A graça, a redenção veio pelo segundo homem, Jesus Cristo. Então, através de Adão, nós recebemos a herança do pecado. Então, o pecado veio às nossas vidas. Então, nós não tínhamos direito de chegar à presença de Deus. Nós não tínhamos o direito da salvação. Por quê? Porque estávamos na condição de pecador. Aí vem Jesus Cristo, derrama a graça sobre nós, para que todos nós que adentramos nele, então agora temos o direito da salvação pela graça de Cristo. Então, nós somos impotentes para nos salvar. Nós não poderíamos nos salvar. Continue anotando aí, ainda no livro, na carta aos Romanos, no capítulo 5, no verso de número 6, Paulo vai dizer: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quem eram os ímpios? Eram nós. Então, ainda em fraqueza, Jesus morreu para nos dar direito à salvação, porque se nós dependêssemos de nós mesmos para ser salvo, nós não conseguiríamos adquirir a salvação, nós não teríamos salvação. Por quê? Porque a salvação é somente através de Cristo Jesus. Para ser salvo, tem que estar em Cristo Jesus. Para ser salvo, tem que ter um compromisso com Jesus. Para ser salvo, tem que ter o nome escrito no livro da vida. Não, nós não podemos nos salvar pelas boas obras. Não existe a menor possibilidade. Anote aí, vamos conferir na carta aos Efésios, no capítulo 2, no verso de número 9, a palavra de Deus nos diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós não podemos pensar que, não, as minhas obras vão me fazer eu entrar no céu, porque eu sou bom, o meu coração ele é perfeito, é bondoso, então eu vou ganhar o céu. Então, as boas obras não nos dão o direito da salvação, mas ela faz parte do cristão que é salvo. Ou as obras da lei, como muito pensam, não, eu sigo a lei, então sou salvo. Então, vamos agora lá para a carta aos Gálatas, no capítulo 2, no verso de número 16, que vai nos dizer: nós somos judeus por natureza e não... desculpe, Gálatas 2,16, eu estava lendo 14. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será
justificada. Pelas obras da lei, ninguém vai receber a justificação. O que é ser a justificação? É entrar na condição de justo. Ser membro de uma igreja também não vai poder te salvar. Vamos lá para Atos, no capítulo 4, no verso 12. Por que eu estou falando isso? Ser membro de uma igreja não vai te salvar. E aí você pode estar confuso dizendo, então eu não vou mais para a igreja, já eu vou te explicar sobre isso. Atos, capítulo 4, verso de número 12, vai nos dizer, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Muitas vezes você fala, não, eu estou na igreja, eu já sou salvo. Não. Estar na igreja, participar da igreja, ter compromisso com a igreja, isso é dever e obrigação daquele que está na qualidade de salvo. Mas na frente eu vou discorrer sobre isso. Agora, não é porque eu assisto um culto que eu estou salvo. Para mim estar salvo, eu tenho que participar assiduamente das reuniões, dos cultos, da obra de Deus, e devo também, ou principalmente, estar em Cristo, estar uma vida firmada em Cristo, uma vida salva em Cristo. Eu devo já ter renunciado a mim e ter deixado Cristo assumir a minha vida. E quando isso acontece, então aí todas as outras coisas aí começa a acontecer na minha vida, principalmente a assiduidade aos cultos. Glórias a Deus por isso. Ou também nem pelo batismo e nem pelas ordenanças. Você anota aí, não vou ler aqui, eu vou passar para frente, mas anota aí 1 Pedro, capítulo 3, verso 21, e você nas ordenanças também, Efésios, capítulo 2, verso 15. Um outro ponto interessante que nós vamos partir agora é que, para ser salvo, é preciso arrepender-se. Um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, conforme está relatado no livro em que escreveu o apóstolo Lucas, no capítulo de número 13, verso de número 3, Lucas vai dizer, não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. Se não houver arrependimento, não tem salvação. Se não houver arrependimento, não tem vida com Cristo. Se não houver arrependimento, o Espírito Santo de Deus não passa a habitar na sua vida. Se não houver arrependimento, você não pode ser intitulado como um cristão e automaticamente não pode ser dito como um filho de Deus, porque tudo parte do arrependimento. Aleluias. Glórias a Deus. Crer no Evangelho, conforme Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, verso de número 16. Essa passagem os irmãos sabem de cor, eu tenho certeza, mas nós vamos voltar a ler carta aos Romanos, que vai falar a respeito do Evangelho, no capítulo 1, verso de número 16. Ali ele vai dizer, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, para todos aquele que crê, o Evangelho é palavra de salvação. Aleluias, glórias a Deus. Então, vivamos pelo Evangelho. Se o Evangelho é palavra de Deus para a salvação, se o Evangelho é poder de Deus, então vamos receber para nós também esse poder, esse Evangelho que vem adentrar dentro de nosso ser, esse Evangelho que esteja vivo em nosso coração, esse Evangelho que esteja pronto na ponta da nossa língua, para vivermos verdadeiramente por ele, porque se vivemos ele, nós estamos vivendo pelo poder de Deus. Quando fala, eu quero poder, eu quero poder, eu quero poder, olha aqui o poder, olha aqui Paulo dizendo, ei, este Evangelho aqui é o poder de Deus, aleluias, glórias a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor.
Oh, glórias a Deus! E devemos também receber a Cristo. Lá no livro de João, o evangelista João nos diz no capítulo 1, no verso de número 12, ele vai nos dizer da seguinte forma: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia! Todos aqueles que recebem a Cristo têm o direito de ser chamados filhos de Deus. Oh, glórias a Deus! Olha que maravilha que Deus traz para a tua vida. Você creu em Jesus, você anda pelo Evangelho, então a Bíblia te dá o direito de você ser chamado filho de Deus. Você é filho de Deus, você não é filho do diabo, você não é filho do mundo, você não é uma criatura qualquer, você é filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Paulo escreve ainda aos Efésios, no capítulo 2, no verso 19, ora, já que vocês estão agora em Cristo, vocês já não são estrangeiros, não são forasteiros, mas são concidadãos dos santos e pertencentes à família de Deus. Oh, aleluia! Oh, glórias a Deus! Eu sou filho de Deus e eu pertenço à família de Deus. Por quê? Porque eu tenho a minha vida em Cristo, porque Cristo vive em mim e eu vivo pelo Evangelho. O poder do Evangelho, que é a palavra de Deus, está dentro do meu ser, está dentro da minha vida, e eu glorifico a Deus por isso, porque eu posso sentir o agir, o operar, a unção, a graça do Espírito Santo de Deus na minha vida, no meu ser. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias a Deus. Bendito é o nome santo e glorioso do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. E tudo ele fez, conforme o irmão Robson já cantou aqui, porque é amor, porque ele derramou o seu amor, ele derramou a sua graça pela minha e pela tua vida. Glorificado seja o nome do Santo do Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Oh, glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eu não sei aí com vocês aí, meus irmãos, mas aqui a coisa já incendiou. A coisa aqui já pegou fogo. Glórias a Deus por isso. Oh, Deus Santo, bendito e amado. Deus de poder, bendito dos céus. Oh, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Mas, pastor, como é que eu chego a esse ponto? Como é que eu vou receber a Cristo? Como é que eu vou ter essa regeneração na minha vida? Oh, meu irmão, é através do arrependimento. Cristo, quando ele chega para exercer o seu ministério, ele não chega dizendo: ei, tenha fé em mim, ei, eu sou Jesus. Não, ele chega dizendo, está registrado lá em Mateus, no capítulo 4, no verso 17, ele vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Oh, glórias a Deus! Arrependei-vos. Olha, vem através do arrependimento. Jesus nos chama ao arrependimento. O apóstolo Paulo vai falar as mesmas palavras lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no verso de número 21. Paulo vai dizer: testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Arrepender do quê? Arrepender dos meus maus caminhos, arrepender da minha vida indigna e entrar nos caminhos de Jesus e viver verdadeiramente um Cristo vivo. Aleluias, louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. E continuando ainda na linha do arrependimento, primeiro veio Jesus, depois na sequência veio Paulo, agora vem Pedro, e Pedro vai dizer também lá no livro de Atos, no capítulo 2, no verso 38, quando chegam a Pedro e dizem: que faremos, varões, irmãos? Isso no 37, agora no 38, Pedro vai dar a resposta: arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Ei, glórias a Deus!
Basta você de um coração sincero, de um coração puro, de um coração verdadeiro, ir em arrependimento à presença bendita do Senhor Jesus, que teus pecados serão perdoados, as tuas dívidas serão pagas e não haverá mais condenação para a tua vida. Por quê? Porque você se arrependeu, você confessou a Jesus, agora o Espírito Santo de Jesus habita em você, agora você é filho de Deus, e o Filho, ele tem perdão, o Filho tem misericórdia, o Filho tem salvação, o Filho tem as bênçãos de Deus, o Filho é guardado, o Filho é protegido, o Filho é abençoado. Oh, bendito é o nome do Senhor. Ande canta nébias, e o decanta lavalá, me canta lavachai, e o decanta nébias, ande canta lavalá, me canta lavachai, ande cova nébias, e o decanta lavás. Oh, Deus santo, bendito e poderoso, Deus de poder, Senhor de maravilhas, louvado é o teu nome, Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Atos capítulo 3, versos 19. Atos 3, 19. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Ei, você não tinha direito nenhum de entrar no céu. Você não tinha direito nenhum de ter contato com Deus. Você não podia de maneira nenhuma entrar na presença de Deus. Mas desta maneira, através do teu arrependimento, os teus pecados são apagados. Os teus pecados estão pagos. Agora você está limpinho. Agora você está branquinho. Agora você está perfumado. Agora você está cheiroso. Agora você está pronto para poder entrar na presença de Deus, na presença do Pai, e elevar a tua voz e fazer a tua petição, e Ele dizer para você: abençoado será você, abençoado será a tua casa, abençoado será os teus animais, abençoado será a tua fazenda, abençoado será a tua empresa, abençoado será o teu trabalho, abençoado será o teu estudo. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias, 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 glórias. Bendito e enaltecido seja o nome santo e glorioso do Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Oh, glórias a Deus. Oh, Deus santo, bendito e poderoso. Oh, aleluia. E quando o homem entra na qualidade de salvo, ele vai se tornar um filho de Deus. Veja bem, eu estou dizendo aqui, quando ele entra na qualidade de salvo, é porque ele aceitou Jesus. Eu vou inverter essa fala, mas quando ele, no nosso vocábulo, quando ele aceita Jesus, então ele entra no padrão de salvo, mas ele só vai ter uma vida contínua de salvo se ele permanecer com a sua vida íntegra na presença do Deus Altíssimo, honrando a palavra de Deus. Este evangelho que nós já lemos aqui é o evangelho de poder de Deus. É o evangelho, é a palavra de Deus com poder para a salvação do judeu e do grego. O que é isso, pastor? É para a salvação dos escolhidos e para aqueles que desejam adentrar em Cristo, aqueles que nasceram em Israel e aqueles que nasceram aqui na Suíça, ou aonde quer que seja, fora de Israel, para todas as raças. É esse evangelho, não há outro. O apóstolo Paulo ainda vai dizer: se te apresentarem outro evangelho a não ser esse aqui, anátema é. Não recebam, não dê ouvidos e não ande por ele, porque este é o evangelho genuíno. Aleluias! Glórias a Deus! Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Então, quando você entra no padrão de salvo, então aí você vai se tornar um filho de Deus. Aleluia! Vamos lá na carta aos Gálatas, no capítulo 3, no verso de número 26. Vamos ver o que Paulo vai nos dizer. Carta aos Gálatas, capítulo de número 3, verso de número 26. Paulo vai emitir a seguinte fala: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos os que estão em Cristo Jesus, vivendo a palavra de Cristo, vivendo o evangelho verdadeiro,
Então, Paulo vai dizer, você é filho de Deus. Aleluia! Eu sou. E eu quero crer que você também é, porque você também está vivendo o Evangelho de Cristo e está com a vida reta perante o Senhor Jesus. Ah, pastor, mas minha vida não está reta diante de Jesus. Mas então agora é a oportunidade ainda nesse culto de ver na sua vida o arrependimento, você abrir o seu coração, se arrepender dentro desse culto ainda, e ao término dele você já vai poder, com o coração alegre, pela inspiração do Espírito Santo, dizer, eu sou filho de Deus, aleluia! Oh, glórias a Deus, louvado, bendito e enaltecido seja o nome santo e glorioso do Senhor, aleluias, aleluias. Será perdoado e justificado quando você recebe a Jesus. Então, aí os teus pecados são perdoados e são justificados. Vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, versos de número 38 e 39. Vamos ver o que o apóstolo Lucas nos diz aqui. Verso 38 do capítulo 13 de Atos diz, seja-vos, pois notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Aleluias! Se você creu, se você entregou a sua vida a Jesus, se você recebeu a Jesus, se você está andando nos padrões de Jesus, você já está justificado. O que é que eu estou justificado? Pastor, não entendi. Você já entra no padrão de justo. E todo justo, ele é protegido, guardado e abençoado por Deus. Por quê? Porque ele é justo. E Deus ama a justiça, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Aleluias! Bendito é o santo nome do Senhor. E tudo se fez novo. Eu cito muito essa fala que os irmãos já devem ter até decorado em 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17. O apóstolo Paulo vai dizer, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ei, agora você é novinho. Ei, agora você é filho de Deus. O filho de Deus, ele tem família. E qual é a família? A família de Deus. Então, ele preserva a doutrina do Pai. Ele anda pela doutrina do Pai. Ele anda pelos ensinamentos do Pai. Ele anda conforme aquilo que ele recebeu, as instruções que ele recebeu do Pai. Por quê? Porque ele é filho de Deus, ele tem uma família, ele agora é uma nova pessoa, ele agora é um novo ser, as coisas velhas, tudo passou, ele agora é uma nova pessoa. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E quando você está vivendo em Cristo Jesus, e se você caminhar até o final nessa linha, então, Cristo agora vai te prometer o quê? O que Cristo vai me prometer, pastor? Se eu andar firmemente na presença dele, o que ele vai te prometer? Qual é a promessa dele? É a promessa que você está vivendo. Qual é a promessa que eu estou vivendo, pastor? É alcançar o céu, é ter a vida eterna em glória. Mas aonde está isso na Bíblia, pastor? Vamos lá. João, capítulo 10. Aleluias. João, capítulo 10, verso de número 28. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos diz através de João. E dou-lhes, olha aqui o que ele está dizendo, e dou-lhes a vida eterna. Aleluias! E nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você pode dar um glória aí? Glória a Deus. Você pode dar um glória aí da onde você está?
Deus está dizendo, eu vou te dar a vida eterna, você está comigo, você está nas minhas mãos, e das minhas mãos ninguém te tira, porque eu sou o teu Senhor, eu sou teu Senhor. Aleluia! Oh, glórias, 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 glórias. E uma coisa que ele nos diz, que nunca vai nos abandonar. Vamos lá para Hebreus. Vamos lá para a carta aos Hebreus. Louvado seja Deus. Capítulo de número 13. Vamos lá, os Hebreus 13, verso de número 5. Sejam vossos costumes sem avareza. Pai, está no padrão de Deus. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Preste bem atenção aqui, por favor. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Oh, meus irmãos, eu podia entrar, só aqui nesse versículo, eu podia entrar na linha e falar sobre contribuições, mas não vou fazer isso agora, numa outra oportunidade. Mas aqui notem que o escritor aos Hebreus ele vai ser firme e dizendo, eu não vou te deixar. Anota aí, Labareda, eu não vou te deixar e eu não vou te desamparar. A partir do momento que você não seja avarento. O que é avarento? O avarento é aquela pessoa que é dada ao dinheiro, que o poder, o desejo de conquista está cravado no seu coração. Ele não abre a mão para nada, ele não contribui com nada, ele não ajuda ninguém. E, se possível for, ele, além de não ajudar ninguém, ele ainda tira o que é dos outros. Ele ainda guarda aquilo que é seu para usufruir daquilo que é dos outros. Isso é uma análise do que é uma pessoa avarenta. E, olha, vamos ver aqui o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 10. Aleluias, aleluias. 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 10, vai dizer aqui, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, que é o da avareza, o que nós lemos no escritor aos Hebreus, e nem os bêbados, nem os maldizentes, e nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Aquele que tem o amor demasiado ao dinheiro, aquele que não tem o desejo de ajudar ninguém, nem de beneficiar ninguém, esse entra na qualidade de avarento. Então, pastor, eu vou para o céu assim? Não. Mas o senhor não pode falar que eu não vou para o céu. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Eu só estou aqui trazendo um ensinamento do que diz a Bíblia. Aleluia. Aperfeiçoará até o fim. Então, Jesus não vai te desamparar. Se você estiver nos padrões dele, ele não vai te deixar, ele não vai te desamparar. Muitas vezes fala, eu não vou contribuir, eu não vou ajudar ninguém, não, porque vai me fazer falta. Aí vai fazer falta mesmo, mas se você for um homem fiel a Deus, Deus cuida de você. Não é você que se cuida sozinho, é Deus que cuida de você. Eu não cuido de mim. Se eu cuidasse de mim, eu já estaria, desculpe a palavra, arrebentado. Mas quem cuida de mim é o meu Deus.
É o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu amo, é o Deus que eu adoro, é o Deus que eu dou glória, é o Deus que eu estou na presença e invoco o nome dele diuturnamente na minha vida. Ele é a minha proteção, ele é a minha torre forte, ele é a minha base de sustentação, ele é o meu socorro presente na hora da angústia, ele é o meu Senhor absoluto, ele vive em mim. Aleluias, aleluias, oh glórias a Deus. Vamos lá para Mateus, capítulo 10. Oh, glória a Jesus. Aleluias. Mateus, capítulo 10. Vamos lá para o verso de número 22 do capítulo 10 do livro do evangelista Mateus. Mateus 10, 22. E, odiados, todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É aquele que recebeu o Evangelho. É aquele que está firmado no Evangelho. Aquele que não importa a situação que surge. Aquele que não se intimida com a adversidade. Mas a fé é constante no Senhor. Esse está perseverando. Então, ele vai até o fim. Ele não vai parar no meio do caminho. Ele não vai recuar. O próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 38, ele vai dizer: e o justo viverá pela fé, e aquele que retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Mas aquele que for até o fim, a minha alma tem prazer nele. Aleluias, glórias a Deus. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 3, verso de número 11. Aleluias. Apocalipse, capítulo 3, verso de número 11, vai dizer: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda, guarda. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é guardar o que eu tenho, pastor? É ficar firme na presença de Deus, é continuar vivendo um evangelho de verdade, é continuar andando nos padrões de Cristo, não deixando os seus ouvidos serem contaminados, não deixando o seu coração ser persuadido, não deixando de andar nos caminhos de Deus para dar ouvidos a ou B ou C. Há pessoas que querem te distanciar dos caminhos de Deus, há pessoas que querem te desvincular de Deus, as pessoas que querem te apresentar um evangelho fácil, um evangelho qualquer coisa, um evangelho que permite tudo, um evangelho que aceita tudo. Ei, meu irmão, minha irmã, entenda isso, por favor, em nome do Senhor Jesus. Não existe evangelho sem cruz. O evangelho sem cruz é anátema. O evangelho sem cruz é maldição. O evangelho de verdade, ele carrega a cruz de Cristo. Ele condena o pecado. Ele não aceita o pecado. Ele não convive com o pecado. Ele detesta o pecado. Essa é a razão do evangelho estar em nossas vidas, para nós não sermos condenados com o mundo. O evangelho veio para nos corrigir e nos dar uma direção. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, não procurem uma porta larga, mas ande pela porta estreita. A porta estreita que é Cristo Jesus, é o caminho da salvação, é o caminho da retidão, é o caminho do compromisso com Deus. Bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Mas, pastor, e qual é a hora da salvação? Nós devemos nos arrepender agora. Este momento é a hora do arrependimento. Não podemos deixar para depois, não podemos deixar um segundo para depois. Vamos lá para o livro de Atos, no capítulo de número 17, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, verso de número 30, Atos 17, 30, vai nos dizer: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia
agora, hoje, nesse momento exato, a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Às vezes você está no Evangelho, mas às vezes tem alguma coisinha lá dentro no oculto que só você e Deus sabem. E Deus fala para você, se arrependa agora. Até 1 minuto atrás, não tem problema. Se arrependa agora. 2 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 2. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. É agora. É hoje? Não. É agora. É agora que Deus vai falar, nasceu meu filho. Glória a Jesus. Não devemos adiar para amanhã. De jeito nenhum. Vamos lá para Provérbios. Vamos ver o que Salomão escreve. Em Provérbios, capítulo de número 27, verso de número 1. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. O que Salomão está dizendo aqui? Muitos dizem, não, eu vou continuar em pecado hoje e amanhã eu me conserto. Não, o que eu estou vivendo, os erros que eu estou cometendo, ninguém sabe, ninguém viu, eu me conserto amanhã. Todos os erros Deus está vendo dioturnamente. Mas o que Salomão está dizendo aqui em Provérbios é, não deixe para amanhã, porque você não sabe se você vai acordar amanhã. Não deixe para daqui a pouco, porque você não sabe se vai ter o daqui a pouco. Por isso que a palavra vem nos chamando desde o início a respeito do arrependimento e o conserto. Se tiver que se consertar, não é amanhã e não é daqui a pouco. É agora. Eu não sei, a maioria das câmeras aqui estão tudo fechadas, mas se necessário for, você está sozinho aí dentro da tua casa e quem está te assistindo é Deus. Se necessário for nesse momento, dobra o teu joelho agora, vai com o coração sincero em arrependimento a Deus e deixe a tua vida organizada perante o Senhor. O Salomão está dizendo aqui, não presuma, não faça projetos para o dia de amanhã. Não faça projetos para o dia de amanhã, porque você não sabe se vai ter amanhã. Você não sabe o que vai produzir o amanhã. Às vezes, o teu amanhã não produz nada, porque a tua jornada se encerra hoje. E Deus vai divertindo. O crente, o cristão verdadeiro, aquele que está firmado em Cristo, ele não pode estar em falha. Ele tem que estar sempre pronto para a chamada, para ir às mansões celestiais, para ir ao paraíso e depois, consequentemente, todo o processo que irá vir. Mas nós devemos sempre nos estar pronto hoje. Se eu tiver que fazer algum acerto, que faço hoje. Se eu tiver que me arrepender de algo, que me arrependo hoje. Se eu tiver que clamar a misericórdia do Senhor, que clame agora. Mas devemos estar sempre prontos ao Senhor. Nós devemos ter uma conversão genuína, uma conversão verdadeira. Mas o que é conversão? É abandonar o pecado. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Capítulo de número 3 de Atos, verso de número
19, 3:19, ali o apóstolo Lucas vai escrever da seguinte forma: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Olha que maravilha! Se fala muito em chave, se fala, né, pessoas viram até carcereiro de tanta chave que tem, mas olha a chave aqui. Para você se regozijar na presença de Deus, para você ter paz, para você ter alegria, para você ter abundância de dias, para você ter satisfação e prazer na tua casa, na tua família, no teu trabalho, em todo lugar, é necessário o arrependimento para você poder se regozijar na presença de Deus. Não existe regozijo melhor do que você estar na presença de Deus, se alegrar na presença de Deus, se alegrar com Deus. Oh, aleluias, 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 aleluias. Glórias a Deus por isso. Oh, aleluias. E na conversão nós vemos ali o operar da triunidade de Deus no plano da salvação. Notem que a salvação ela está andando paralela com o arrependimento. Arrependimento e salvação. Salvação e arrependimento. Arrependimento e salvação andam paralelos. Então, aqui, agora, os planos e o projeto de Deus para a salvação. Então, o Deus Pai, ele planejou tudo. Vamos lá, vem em Apocalipse, capítulo de número 13, verso de número 8. Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 13, verso de número 8, ele vai dizer: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, na fundação do mundo, o Cordeiro já era plano, já era projetos de Deus. O Deus Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, consumou. Deus planejou. E Jesus, nosso Senhor e Salvador, consumou. Vamos lá para João. Eu cito muito esse versículo, os irmãos já devem até saber onde eu vou ler, mas eu faço questão de ler porque nós estamos estudando Bíblia e tem muitos irmãos que estão chegando agora que ainda não ouviram essas palavras, então vão passar a conhecê-las agora. Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo do amor, capítulo de número 19, verso de número 30, ele vai dizer: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando-se a cabeça, entregou o seu espírito a Deus. O espírito é de Deus porque Deus os deu e Jesus Cristo é Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Está consumado. Jesus entrega o seu espírito ao Pai, dizendo: Pai, está pago. Pai, os pecados de todo esse povo que está lá, da Unidos em Cristo agora, nesta live, os pecados que eles tinham, Pai, está pago. O projeto do Senhor, aquilo que o Senhor planejou, eu vim aqui e consumei, Pai. Está consumado, está pago. O que o Senhor planejou está cumprido. Aleluias, aleluias, aleluias.
Os teus erros foram pagos por Jesus. As tuas falhas foram pagas por Jesus. As dívidas suas foram pagas por Jesus. E não foi com dinheiro, não. Foi com aquilo que é mais precioso do que prata, do que ouro. Foi o sangue puro do Senhor Jesus, que se verteu na cruz do Calvário para pagar as nossas dívidas, para eliminar as nossas transgressões, para apagar os nossos erros e para arriscar a condenação que estava estabelecida sobre nossas vidas. E o Senhor Jesus diz: eles não mais perecerão, porque eu paguei o erro deles. Nenhuma condenação há para eles, porque estão em mim. Paulo vai dizer as palavras agora: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Mas por que eu ando segundo o Espírito, pastor? Porque eu sou de Cristo, porque eu recebi a Cristo, porque o Espírito Santo de Deus habita no meu ser. Então não há condenação, porque eu não ando na carne, eu não tenho compromisso com o mundo, eu não vou para as coisas do mundo. A minha vida é Cristo, o meu guia, a minha direção é essa aqui, é a palavra de poder, é a palavra do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Aleluias, aleluias, aleluias. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Deus, o Espírito Santo, aplica ao pecador. Vamos lá para João, falando para Nicodemos, João, no capítulo 3. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias a Deus. João, capítulo 3, verso de número 5. Jesus repreendeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino do céu. Aquele que não for regenerado pelo Espírito, aquele que não ouvir a voz do Espírito Santo, que está te acusando dos pecados, para que você tenha um arrependimento, para que haja regeneração na tua vida, não poderá entrar no reino do céu. Mas você já se arrependeu, você já se entregou, o Espírito Santo de Deus habita na minha vida, habita na tua vida. Então nós somos filhos de Deus. Então nós vamos continuar nessa caminhada, nós vamos continuar nessa jornada, porque o céu nos espera, porque ali é a nossa casa, ali é o nosso lugar, ali é onde mora o nosso Pai, ali é onde está a nossa família, os nossos familiares. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluia. Glória, 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 glória seja dada ao santo e glorioso nome do Senhor. Mas tudo isso veio pela graça, a graça que é o favor imerecido que nós recebemos por parte de Cristo Jesus. No livro, na carta que Paulo escreve ao povo de Éfeso, carta aos Efésios, no capítulo de número 2, aleluias, aleluias, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2, verso de número 8, Paulo vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela fé no Senhor Jesus, você agora é salvo. Vai para o céu. Bem entendido, volto a dizer, você é salvo se continuar nesse caminho. Porque Jesus derramou a graça sobre a minha e a sua vida. Nós não merecíamos, mas ele falou: Adilson, fala para todo o pessoal aí que está te ouvindo aí agora, que embora não é você que está falando, porque você só está falando a minha palavra, mas emita a voz para todos que estão te ouvindo aí, que nenhum de vocês merecia nada. Mas, Adilson, eu amo você e amo a cada um desses.
Por isso, eu paguei o preço que vocês não poderiam pagar. Agora, a Deus e comunidade unidos em Cristo, Jesus pagou um preço que nós não poderíamos pagar. Então, vamos ser imensamente gratos a Ele, continuando andando em retidão e perfeição e fidelidade diante do nosso Deus Altíssimo. Irmãos, a hora se estendeu. Eu não vou encerrar. Esse aqui não. Eu estava em dúvida se eu entrava aqui ou continuava a Gálatas. Mas eu vou me comprometer com os irmãos. A semana que vem eu continuo nesse tema salvação para a glória de Deus. Se o Senhor não vier nos buscar. Se Ele vier nos buscar, então aí nós já não vamos falar sobre salvação, nós vamos já estar salvos nos braços do Senhor lá no paraíso. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe de uma forma gloriosa. Que você possa ter recebido essa palavra e que essa palavra possa ter ficado encravada no seu coração e que ela venha a fazer parte do seu dia a dia. Amém? Foi um prazer enorme estar convosco. Deus vos abençoe de uma forma riquíssima e derrame abundantes chuvas de bênção sobre a vida de cada um.